gente. Então, ontem foi domingo, né? Então nós não tivemos o nosso devocional gravado, porém todos os dias eu leio a Bíblia. E ontem foi um dia que eu li a Bíblia. Hoje é dia 5, né? Provérbios 5. Tem dia que é muito difícil, até para nós mesmos, né? Que já estamos aí na caminhada com Deus já há algum tempo. Orar tem uma resistência muito grande, né? Porque quando a gente ora, a gente tem essa resistência espiritual, é normal mesmo. Então, tem dia que é bem complicado. E hoje está sendo um dia desse, sabe? De muita resistência espiritual para a oração. Porém, Isaías 54 fala que o Senhor é o nosso marido, né? Então, assim, eu nunca fui casada não, mas eu imagino que deva ter dia que você não aguenta nem olhar na cara do marido, né? E a gente deve cumprir com o que a gente fala, né? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos ler. Hoje estou na minha sala, sair um pouco daquele ambiente da cozinha. Vamos ler Provérbios 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, a sabedoria de Deus, e não a sabedoria adquirida pelo mero conhecimento humano, não é isso? A sabedoria de Deus excede todas. Incline os teus ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amargo como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Aquele tipo de gente que você está vendo que a pessoa está no caminho errado, você tenta levar a pessoa para o caminho correto e a pessoa muitas vezes não quer, ainda te derruba. Eu falo porque já aconteceu comigo algumas vezes, da pessoa não querer e ainda me derrubar. Graças a Deus eu estou em pé aí, completamente em pé mesmo, sem me relacionar com ninguém há 1 ano, justamente porque eu entendi que o relacionamento ele deve ter um propósito maior, que não é só satisfazer as nossas necessidades, né? Não só físicas, mas mentais também. Eu que estou aqui nessa torre, sozinha nessa torre, eu vejo como faz falta ter alguém para conversar. Não que eu não tenha, né? Eu tenho Jesus. Mas alguém mesmo no físico, né? No sentido físico. Tava até pensando com relação a isso sobre a minha gata. A minha gatinha. Oi, Nina, princesa da mamãe. Tá aqui ela. Ela é sozinha, né? Mas eu tenho receio de colocar outro com ela, porque ela eu sei que ela é totalmente saudável. E o outro, não sei se vai ser. Então é melhor a gente ficar sozinha mesmo, né, Nina? Vamos lá. Agora então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela. Não se aproxime sequer da porta da casa dela. Para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne, e o seu corpo desgastado você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres e nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Das águas que brotam... Peraí que o fio tá bem... Pronto. Das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartida com estranhas. Seja bendita a água da tua fonte. Alegre-se com a esposa da sua mocidade.
gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que meu filho se envolveria com a mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? Por que, né? No meu caso. Por que ceder à tentação da carência, sendo que eu posso esperar em Deus e ter o melhor dessa terra? Por que, né? Não tem motivo. O Senhor vê o caminho do homem, examina todos os seus passos, e as maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. Perdi um namorado ano passado. Quando eu converti, né? Quando eu fui pro Senhor e decidi firmar, eu tava namorando. E eu chamei ele para vir comigo, né? Eu falei, vamos servir o Senhor junto e tal. E ele falava que ia, mas ele não fazia, né? Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. Eu entendo que existem cadeias, existem correntes que nos prendem e que para ser liberto é necessário um processo. Então eu entendo a pessoa que está em processo, muitas vezes, às vezes tem uma queda, sabe? Eu entendo, porque é um processo. Eu, por exemplo, agora nesse momento, eu estou trabalhando em mim a questão de aprender a amar quem me maltrata. Eu mudei para Caldas Novas e aqui as pessoas, eu não sei explicar para vocês o que acontece. Já ouvi da boca de pastores que a cidade é muito opressa, ela é carregada demais. Então, a maioria das pessoas são sem educação. E eu já entendi que isso é um problema delas. Antes eu levava para o lado pessoal, por exemplo, se eu fosse no estabelecimento e fosse maltratada ou não fosse atendida de uma maneira adequada, eu levava para o lado pessoal. Eu não conseguia separar as coisas. De tanto repetir, porque o nosso cérebro, ele só aprende por repetição. É igual fazer exercício de matemática. Você não faz uma vez só e aprendeu a expressão numérica, não. Você tem que repetir para poder aprender. Então, de tanto eu falar isso para mim mesma, eu consegui internalizar que o que o outro dá é aquilo que ele tem. Ele não dá o que ele não tem e isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com ele, com a pessoa em questão. Só que a cidade de Caldas Novas, a maioria das pessoas são sem educação, sabe? Tem gente boa? Tem, como todo lugar. Mas se você fosse fazer assim uma estatística, a maioria é sem educação. A maioria dos lugares que você vai, você é mal atendido, né? Então, agora a minha meta é aprender a amar esse povo. Não que eu trato mal. Por exemplo, eu vou no estabelecimento, se eu sou mal atendida, eu não trato mal, jamais. Mas eu quero tratar bem. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu não quero não só não tratar na mesma moeda, porque antes de eu converter eu tratava na mesma moeda. Era como a Bíblia fala, unha por unha, dente por dente. Me tratou mal, tomou lá da cá. Aí depois Deus me mudou para um processo onde agora a pessoa me trata mal, eu entendo que não é comigo e tudo bem. Agora eu quero ir para o outro nível, que é o nível de tratar bem. Porque a gente pode desmontar a pessoa no amor, entendeu? Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então nós devemos contagiar ao invés de sermos contagiados. E nesse processo que eu estou querendo, eu já tive algumas quedas. Confesso que hoje mesmo eu estava tentando ligar no 135, eu perdi minha paciência. Eu falei, não vou pecar não. Amanhã eu ligo, porque é bem complicado falar lá, né? Então, fugir da aparência do mal, né? Tá difícil hoje, aquilo ali vai me levar a pecar, então deixa eu sair daqui, amanhã eu tento. Mais ou menos isso. Então é isso que eu falo, sabe? Bom, esse foi o devocional de hoje. Eu quero conseguir chegar com vocês até o último dia, que é o dia 31, que é o melhor. 31 é o melhor. A mulher sabe, eu vou dar um spoiler para quem não conhece Provérbios.
É um livro, assim, como eu falei para vocês no início, é um para cada dia do mês. Acabou, começa de novo. É isso.